Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Magazine Luiza, MGLU3, pregão desta sexta-feira, dia 23 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem já no canal. E com o sino das notificações ativado, você fica antenado no conteúdo novo, seja de aprendizado ou então conteúdo vasto que tem aqui de análise. Nessa análise especial, o objetivo dela é fazer um alinhamento geral, uma leitura geral do cenário, desde longo prazo até o curto prazo, passando por gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, ou seja, desde o longo prazo até o curtíssimo a curto prazo do gráfico diário. Fazer uma avaliação geral, está interessante para compra, não está, enfim, qual é a minha leitura do papel com base na análise técnica, que é minha especialização. Antes de dar início aqui a essa análise, já vou rodar aqui a vinheta e já te peço para que você deixe seu like, seu joinha nessa análise enquanto a vinheta roda. Aproveite esse momento. Agradeço demais por sua valiosa audiência e por prestigiar aqui diariamente meu trabalho. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual. Temos um ano aí de queda ainda para MGLU3. Lembrando que os anos anteriores também teve alguma queda. Teve algum movimento de queda e terminou de forma bem positiva. Esse aqui então, 2020, né? Chegou a ter aqui uma queda em torno ali de uns... ano passado, na faixa de 48%, e chegou a terminar o ano com alta de 106%. Então podemos ainda ter uma revertida para cima? Podemos. O que aponta aqui é a questão que 5 anos aqui de para baixo e 5 anos para cima. Estamos no sexto ano. Então, em termos de tempo e também pelo longo movimento de subida, não seria uma surpresa a gente ter um ano negativo no papel. Ou seja, entrar um processo de correção de uma tendência de longo prazo. Isso significa dizer ela ficar um pouco mais enrolada durante uma periodicidade de tempo maior. Isso quer dizer que o ativo está ruim graficamente? Não, mas enfim, se fosse aportar, aportaria um pouco menos capital. Verificar se não tem outros ativos com maior potencial, que a gente vai fazendo essas análises aqui, também disponibilizando inclusive na carteira perspectiva, que é ações que a gente já acredita que tem um pouco mais potencial. No gráfico quadrimestral, a tendência também é de alta, e aqui já está mais claro que está dentro do processo de correção. Quando eu falo no gráfico anual, cada barra dessa aqui representa comportamento durante um ano. Aqui no gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representa 80 pregões. Então, 80 dias úteis no gráfico que se aproxima de um quadrimestre. Então nós temos aqui no gráfico anual, tem algum sinal de baixa, de perda de mínima do ano anterior? Quebrar a sequência de mínimas ascendentes? Não tem, que seria o sinal de mudança de movimento para cima para um movimento para baixo. Já no gráfico quadrimestral existe essa mudança. No quadrimestre passado gerou ali, deixa eu colocar no gráfico quadrimestral, no quadrimestre passado gerou uma sinalização mais negativa, que foi de topo, depois um topo lá em cima. O que isso representa? Uma chance maior de poder ter algo para baixo, que pode buscar a média, que estaria de acordo na questão do ano ser um ano mais de correção em relação a tudo isso aqui, não vir lá embaixo, mas pode ser um ano negativo, ou mesmo uma movimentação mais lateral. Então, o sinal que nós temos aqui, tecnicamente falando, é que aumentou a chance de se ter um movimento de baixa ou um movimento lateral, que seria menos provável já de subir de cara e romper essa máxima. Menos provável, não tem como ter certeza no mercado de renda variável. Mas numa leitura do que acontece em média, e seria o menos provável já chegar aqui, já vai lá romper nesse quadrimestre, nos próximos candles já chegar e romper os 28 e 27. E mesmo que isso aconteça, eu não teria uma expectativa tão forte para cima de cara. Tá? Ou seja, de superar aqui toda essa região de resistência. Superar e de ir muito longe, de ter algo realmente muito expressivo para cima. Não teria essa expectativa inicial, não teria. Então, mas temos um sinal de correção. Essa correção pode vir aonde? Pode vir aqui, por exemplo, buscar a média móvel 3 períodos. Já chegou a testar aqui na crise, durante a crise chegou lá, bateu na média e voltou a subir. Pode acontecer de novo? Pode. Pode ficar de lado e a média vai se aproximando do preço? Também pode. Mas, como eu já disse, em termos de probabilidade seria menos provável
romper direto aqui. Então, poxa, então do jeito que está aqui, já entraria comprando? Se eu fosse olhar só para esse gráfico aqui, não. Se eu fosse comprar, eu colocaria menos capital. Para tentar pegar algo para cima, beleza, está indo o cenário como todo apoiando, mas não está ainda com aquele potencial, na minha opinião, de ter algo muito maior para cima a partir desse momento. Pode ser que fique de fora de um movimento mais forte? Posso, mas eu vou trabalhar do que acontece em média. E do que acontece em média, se fosse para alocar capital em Magazine Luiza, seria menos capital. E mais capital se tiver algo mais para baixo ou se passar mais tempo aqui de lado para alocar mais capital pensando em longo prazo. Quando dá o que você está falando longo prazo é o quê? De um ano para cima. De aguardar 3 quadrimestres ou mais. Para cima é de tempo. Né? Quando eu falo para cima é porque se eu entro comprando, estou querendo que a expectativa é para cima. No gráfico mensal, a tendência é de alta. Corrigiu. Parou aqui. Gerou fundo ascendente e está dentro do movimento de subida. Como no gráfico quadrimestral não tem uma expectativa tão forte para cima, de ir lá em cima, então assim, a expectativa é que essa resistência possa vir a ser respeitada, de não vir direto para cima. Mas nesse momento tem algum sinal de baixa aqui? Não tem. Não tem nenhum sinal de baixa. E até em termos de tempo mesmo, o caminho mais provável seria para cima. Pode vir aqui, fazer isso aqui, ficar enrolado? Pode. Pode vir aqui e fazer isso aqui? Pode, mas seria de cara o menos provável já voltar quando fala isso aqui é cair, né? Cair e vir perder gerar ali uma mudança de tendência, seria menos provável. Para gerar a mudança de tendência completa, no sentido de sair da tendência de alta para a tendência de baixa, tem que perder esse fundo aqui, ó, cair e perder lá a mínima de maio, que está em R$ 18,24. Mas nesse momento ainda não há esse sinal. Está dentro do movimento de subida pelo gráfico mensal, candles ascendentes, máximas e mínimas ascendentes em relação ao candle anterior e se sustentando acima da média móvel 3 períodos. Aí a pergunta que fica é, então dá para comprar o ativo aqui? Como eu já disse, até dá para comprar. Colocaria menos capital. Porque se eu não estou com a expectativa tão forte de ter um movimento tão relevante para cima, mas ele pode até acontecer, apesar da minha leitura não ser para isso, então colocaria menos capital. Por quê? Porque está dentro de uma tendência de alta, está dentro de um movimento de subida que pode se estender um pouco mais para cima em termos de tempo. Só a questão de expectativa de ter algo pancado, ou seja, um movimento bem com boa valorização para cima, que para mim é um pouco mais reduzida neste momento. Desafio em termos de resistência, por volta de R$ 25, 25,25. E o ponto mais alto, que é a máxima histórica, em R$ 28,27. Lembrando, muda a tendência se voltar para baixo dos 18,24. Na verdade, reverte completamente a tendência se voltar para baixo dos 18,24. E anula a tendência, fica com a tendência indefinida de médio a longo prazo, apoiando uma correção maior aqui no gráfico quadrimestral, se ocorrer também uma sinalização semelhante a essa aqui do gráfico quadrimestral, perder a mínima do que no anterior. Então, se perder a mínima aqui do que no anterior, do mês anterior, aumenta um pouco mais a chance de queda. Fechou um mês abaixo da média, gerou nova mínima, reforça um pouco mais a chance de queda do preço de Magazine Luiza. Ainda não tem esse sinal. No gráfico semanal, a tendência do gráfico semanal já não é mais de baixa. Ele pode até falar, pelo movimento já de subida do gráfico mensal, de ser uma tendência de alta. De ser aqui uma tendência de alta. Do processo de subida, de a correção ter acontecido por aqui e já ser um movimento aqui, ou seja, um pivôzinho de alta. Mas de maneira geral, tendência de alta ou não, no mínimo estaria num processo indefinido com viés de alta, considerando o movimento de subida inclusive do gráfico mensal. O que anula essa expectativa? O que traz um viés mais negativo? O que reduz esse viés de alta? Na minha opinião, a perda da mínima da semana passada. Voltar para baixo do 21,77. Por quê? Primeiro, região de topo e fundo anterior, resistência. Vai lá e fecha acima a semana passada. Essa semana está voltando aqui, está com queda nesse momento de 5,5%. Está retornando, está batendo onde? Numa antiga resistência, funcionando como suporte. Qual o suporte mais baixo aqui? Primeiro suporte na casa dos 22,51. Segundo suporte na casa dos 21,91. A mínima 21,77. Então, se houver um retorno para baixo dessa região aqui, perdeu essa mínima, e pior ainda, fechou para baixo da média, aí sim ela começa a entrar no cenário realmente de indefinição e começando a ter um viés de baixa. Ou reduzindo a expectativa de subida que já foi mencionada pelo gráfico ali quadrimestral.
Qual Dalton você entraria comprando pelo gráfico semanal para ficar algumas semanas posicionado? Não, só se o diário gerar algum sinal de alta. Por quê? Porque está em cima do suporte, porque eu não tenho ainda uma expectativa tão clara de ter algo muito forte para cima, e pela semana, que está sendo uma semana um pouquinho mais cheia para baixo, devolvendo mais do que da metade do que foi a subida da semana passada. A perda da mínima dessa semana é o sinal de se ter um processo de queda, aumenta a chance de queda, que aí reforça a questão de perder a expectativa maior de subida, se voltar para baixo do valor que eu já mencionei. Qual seria então a alternativa de se buscar uma entrada? Nessa faixa de suporte que está entrando, eu posso aguardar, sendo mais cauteloso, aguardar um sinal de alta no gráfico diário. A outra forma, simplesmente, vou entrar comprando aqui, vou tentar pegar algumas semanas para cima, de 3 a 10 semanas para cima, e estabelecer meu stop aqui por baixo, abaixo dos 21,77 ou no fechamento abaixo da média móvel 3 períodos com nova mínima no candle seguinte. Então essa é uma estratégia que também poderia ser adotada dependendo do perfil de cada um, por estar batendo numa região de suporte. Só que a gente vai olhar o que está acontecendo no gráfico diário. No gráfico diário, o que nós temos aqui é o que? É uma tendência de baixo, ou seja, para quem entrou comprando um fundo ascendente nesse ativo, em cima de um nível de suporte, gerou stop no pregão de hoje. E gerou esse stop, então a tendência já ficou aqui para baixo, tendência de baixo. Vai cair? Não dá para dizer se vai despencar. A tendência no diário, no curtíssimo a curto prazo é de baixo, significa dizer que aumenta a chance de ter algo mais para baixo. Seria menos provável já ter algo, vou até colocar aqui em azul, já ter algo forte para cima. Menos provável, não é que não vai acontecer isso. Por isso que eu mencionei que aguardaria algum sinal de alta no gráfico diário. Porque o diário está gerando um sinal de baixa no pregão de hoje. E a gente falando de pivô de baixa, falando em projeção de queda, a projeção de queda seria ali para casa dos 21,73. Que aí se for para arriscar uma operação de compra nesse ativo, aí teria que ter realmente um sinal mais relevante lá no semanal. Vou colocar o semanal de cá. Se caminhar para a projeção de queda, vier aqui, ó, ele vai perder os 21,77, que seria um sinal negativo, então teria que ter um sinal, efetivamente um sinal de alta para voltar a pensar numa compra, que essa aqui, se for pelo semanal, é de position trade, de curto a médio prazo. Então, no curtíssimo a curto prazo, o sinal é de baixa, acionou o sinal de saída, gerou um sinal de saída para quem estava comprado no curtíssimo curto prazo, que é de swing trade, e aumentou a chance de ter algo mais para baixo. Para reverter essa expectativa, voltar a fechar aí acima da média e melhor ainda acima da máxima do pregão de hoje, dos 22,93. Se conseguir fechar acima dos 23,25 aí nos próximos pregões, reforça a chance de se ter ainda algo mais para cima aqui no semanal em busca dessa resistência aqui, ó, que é aqui na faixa dos R$26 número redondo. Tem essa aqui e tem uma resistência intermediária na faixa dos R$24,93, R$25. Bem por aqui. E essa aqui. Que são dois pontos, dois níveis de preço bem testados. Para trás, aqui e aqui na frente. As resistências mais relevantes para o ativo. Então, muito importante a manutenção do preço desse papel para cima da região ali dos 21,91 a 21,77. Curtíssimo curto prazo, gráfico diário, não me gera compra, está gerando uma tendência de baixa de curto prazo. Pode ser apenas uma correção, vamos dizer assim, em ABC, dessa subida inteira aqui, ó. Pode ser só uma correçãozinha em ABC, que não vai muito longe. Em correção em ABC é 2 etapas. E na sequência gerar um sinal mais forte de alta para tentar pegar uma compra no papel. Enfim, aguardar algum sinal de alta para fazer uma compra, seja pelo semanal ou pelo gráfico diário. E aí, Dalton, e aquele prazo mais longo que dá para fazer uma compra aqui, nesse ponto? Até dá, só não tem expectativa tão grande para cima. Aí você olha um prazo menor, você está vendo uma sinalização negativa do papel, de ter uma correção, de ter uma queda um pouquinho maior. Ou de não ter a expectativa de ter algo para cima. O que você pode fazer, dependendo do seu perfil, vou aguardar um pouco mais em vez de eu abrir uma compra logo aqui, já que a expectativa não é tão forte para cima. E quanto se a expectativa não é tão forte para cima, então é mais interessante comprar mais próximo possível do suporte ou depois de algum sinalzinho de alta, pode ser pelo gráfico diário. Então, o diário pode ser o filtro bom ou o semanal para fazer essa entrada, pensando em um prazo um pouquinho maior. Para voltar a simplesmente fazer compra de swing trade nessa ação, teria que acontecer realmente um sinal um pouquinho mais forte aqui para cima ou
retorna e gera ali um fundo ascendente já para cima dessa região aí de R$ 23,00 e a R$ 23,12. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.